Você tem percebido que ultimamente nas mídias, nas redes sociais, tem sido notório maquiagens voltadas para o efeito de puxadinho no canto do olhar, levemente ressaltando e levantando a sobrancelha, amassando o rosto, a mandíbula, técnicas que as maquiadoras têm desenvolvido para dar um ar de levantar nos traços do rosto como um todo, causando um efeito lifting. Você quer saber um pouquinho mais sobre os segredos das maquiadoras nessa técnica que faz total diferença no rosto das modelos e artistas que estão na mídia? Então, puxa a vinheta! Olá! Para quem ainda não me conhece, me chamo Daniele Torres, sou professora de maquiagem profissional aqui no Rio de Janeiro e eu já vou começar revelando o segredo da técnica efeito lifting. O primeiro deles já começa na preparação de pele. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre a primeira técnica, eu quero, por favor, pedir para vocês clicarem aqui embaixo e se inscreverem no canal, porque vocês vão estar me ajudando muito a trazer mais vídeos com técnicas que jamais são reveladas por muitos aí. Vocês só aprendem essas técnicas em cursos profissionalizantes. E vamos lá para a primeira dica, que é a skincare, a preparação de pele, tá? Eu já estou com a pele totalmente limpa, com uma água micelar da linha Routine. E em seguida eu vou aplicar uma bruma para hidratar a minha pele e tonificar. Nesse momento sua pele vai ficar bem úmida e você pode fazer duas técnicas nessa preparação de pele, tá? A primeira delas é você fechar um pouquinho o dedinho e fazer movimentos de massagem embaixo dos seus olhos, no cantinho dos olhos, para poder ajudar a levantar esse olhar. Como vocês podem perceber, os meus olhos, eles são olhos fundos, né? Porém, no cantinho aqui você vê um leve caimento, então ele também é um pouquinho caído, né? E essa técnica, ela tende a levantar o olhar até mesmo de quem não tem já um olhar efeito gatinho no final dos olhos. E ao fazer essa massagem, você vai ajudar a levantar o seu olhar. A segunda opção que você pode fazer, a nossa pele já está seca, com a bruma que a gente aplicou. A segunda técnica, a gente vai aplicar ou um hidratante ou um sérum, ou os dois, se você quiser, você vai aplicar na sua pele. Vai deixar ela ali com algum produto cremoso, de preferência que seja apropriado para tipo de pele seca, se for o caso, para tipo de pele mista, se for o caso da sua pele ser mista ou seca. No meu caso, eu estou usando o sérum da Maria Margarida, o Super Matte, que é esse aqui, e ele dá uma retenção ali, dá uma segurada ali na oleosidade. Feito isso, tendo passado todo o sérum no rosto, nós vamos vir com um massageador facial. O que eu vou utilizar hoje é o roll da linha Joy by Joy. Esse roll, ele tem duas bolinhas na ponta e ele consegue fazer um efeito lifting no seu rosto, principalmente se ele estiver inchadinho, com retenção de líquido. Você acabou de acordar, a gente sempre fica com um rostinho um pouquinho inchado, ou até mesmo no meio do dia você vai fazer uma maquiagem e quer ajudar ali na circulação do seu rosto, ajudar a levantar, essa massagem vai fazer total diferença. Então dedique pelo menos 5 minutinhos da sua preparação de pele para fazer essa massagem. Você vai fazer esses movimentos. Você vai pegar aqui na mandíbula, ó, sempre puxando para cima, e você vai fazer esse movimento várias e várias vezes. Você vai pegar aqui na maçã do rosto, ó, em direção ao cantinho dos olhos. Vai fazer várias e várias vezes. Vai fazer aqui no centro da testa, para cima, para poder ajudar ali a suavizar as linhas de expressão. E do outro lado você vai fazer a mesma coisa. E aqui no cantinho, se o cantinho do seu olhar estiver muito caído, aconselho que você levante levemente aqui, puxe bem e faça a massagem diversas vezes nesse cantinho para poder estimular a sua pele a ficar mais levantadinha. Essa massagem você não dá nada, mas ela faz uma grande diferença na sua preparação de pele. A segunda dica após a massagem é você utilizar uma cerinha de sobrancelha para levantar a sua sobrancelha.
E o legal dessa técnica é que, além dela levantar a sua sobrancelha, ela também dá volume. Então, se você não tem muitos pelos na sua sobrancelha, essa técnica é perfeita. E hoje a gente vai utilizar a cerinha do Magic Brows da linha Joy by Joy. É uma cerinha transparente, então você não precisa se preocupar com a cor em si. E você vai utilizar um pentinho de sobrancelha. Esse já veio no Magic Brows, ele vem junto com o produto. Você vai esfregar bem na cerinha, porque essa cerinha ela é bem durinha, bem resistente, tá? E em seguida, você vai, com a ajuda de um espelho, você vai pentear esses pelos para cima. Pentear bem para cima e aplicar bem entre os pelos essa cerinha. Você tem que sentir que tá bem aplicadinho ali. Tendo penteado para cima, você vai pentear contra a direção do nascimento desses pelos. Se eles nascem para cá, você vai pentear para lá. Ó. Vai pentear contra a direção que eles nascem. E depois para cima novamente, para garantir que todos os pelos ficaram com cerinha. E aí nesse momento você vai pentear na direção que você realmente quer. Aqui ficou meio emboladinho. Aí você vai pentear com mais cuidado, ó, para tirar o nozinho. Se caso o seu pelo esteja muito grande, como o meu, por exemplo, você pode aparar. Caso você não queira aparar, você pode deixar ele mais inclinadinho, ó, pra cá. Para que ele não fique muito grandão lá pra cima. Quando você não tem muitos pelos, esse momento você pode desenhar fio a fio ali com a ajuda de uma pastinha de sobrancelha da cor dos seus fios. Então, por isso que é muito favorável também para quem não tem muitos pelos. E ele fica assim, ó, bem coladinho. E você vai ajustando conforme você quiser. Eu vou fazer do outro lado e já volto. Voltei, acabei de fazer o outro lado, idêntico ao primeiro. E você tem duas opções. Ou você só deixa com o efeito, né, do pincelzinho, como você penteou. Ou você acrescenta ali com a ajuda do cabinho de um pincel, pressionando os pelinhos para que eles fiquem agarradinhos, ó. Tá? Mas você pode optar por deixar apenas os pelinhos penteados. Isso fica ao seu critério. Você tem essas duas opções. E essa cerinha, ela dá esse efeito mais natural, dá mais volume para sua sobrancelha. Feito isso, a nossa terceira dica são pequenos adesivos que você vai colar aqui no cantinho. Existem diversas marcas, mas hoje eu vou estar utilizando o da linha Joy by Joy, que é o Joy Lifting. E ele vem nessa caixinha muito glamurosa. Ó, vem vários adesivos. Vem uns 40 adesivos aqui dentro, ó. Esse saquinho. E ele vem em formato como se fosse de gota, sabe? Vem nesse formatinho aqui, ó. E aí ele tem 2 furinhos. Você pode escolher em qual furinho você vai colocar o elástico. Vem 2 elásticos, ó. Você vai pegar essa pontinha e vai prender em um desses furinhos. E depois a gente vai pegar o outro elástico, ó, cada pontinha tem uma finalização diferente. Um elástico termina com um ganchinho, aqui ó, um ganchinho, e o outro termina com várias bolinhas, ó, várias bolinhas. Esse ganchinho vai prender atrás do cabelo em uma dessas bolinhas, regulando para você ver o quanto que você quer levantar esse olhar. Então, se o seu olhar for muito caído, tiver aquela pelezinha que ainda cai por cima, você vai apertar um pouquinho mais. Se ele for só um pouquinho caído, igual o meu, você vai prender um pouquinho menos. Só que na hora de você colar esse adesivo aqui no cantinho, essa pele ela tem que estar extremamente limpa. Então, a gente vai tirar o excesso do hidratante, do sérum que a gente aplicou aqui nesse cantinho. E em seguida, quando estiver sequinho, a gente vai aplicar o adesivo. Vou mostrar para vocês agora como que eu vou aplicar.
Tendo aplicado os dois lados, agora a gente vai ficar com essas pontinhas soltas, nós não vamos prender ainda, mas basicamente, para vocês terem uma noção, a gente vai puxar esses dois fiozinhos, ó, e aí o ganchinho de um lado vai prender na bolinha do outro aqui atrás. E para que as pessoas não percebam que esse nozinho aqui tá preso atrás da cabeça, a gente vai colocar o cabelo por cima, escondendo, então não vai dar pra ver, tá? E agora a gente vai fazer a maquiagem por cima dessas fitinhas adesivas que vão ficar aqui no cantinho, ok? Eu vou colocar esse fiozinho pra trás da orelha, por enquanto, e eu vou aplicar apenas a base. A base, nesse momento, não tem nenhum segredo, os truques vão vir por cima da construção da base. Então, eu vou aplicar a base rapidinho e a gente já volta para a quarta dica. Terminei de aplicar a base em todo o rosto e a aplicação da base não tem mistério, tá? A base que eu utilizei hoje é o da Eudora Glam Skin Perfection e é na cor 00, com a ajuda de um pincel Dual Fiber da Maria Margarida, da numeração F29. E após aplicar essa base, a gente vai para nossa quarta dica, que é a aplicação correta do corretivo para que dê esse efeito lifting no rosto. E eu vou aplicar esse corretivo da Natura Una na cor 20, que é um tom mais claro que a minha pele. Eu vou aplicar aqui no cantinho interno dos olhos, ó, em direção ao nariz. Vou aplicar aqui no cantinho e vou aplicar no canto externo dos olhos, indo em direção ao final da sobrancelha, ó. Por que eu vou aplicar aqui no canto? Para poder levantar esse olhar, tá? Ó, levantar bem. O outro lado eu vou fazer o mesmo procedimento e depois eu vou esfumar. Feita essa marcação aqui no canto externo dos olhos, eu vou aplicar também esse corretivo aqui, olha, abaixo da maçã do rosto, ó, fazendo um formato arredondado. Vou aplicar aqui no centro da testa um pouquinho, no meio do nariz, no início dos lábios, aqui no arco do cupido e no queixo. O que vai fazer a diferença nesse corretivo para o efeito lift é essa parte aqui da bochecha e esse cantinho aqui levantado, que vai sempre, ó, levantar, e aqui vai dar um leve volume na bochecha, que pode ser que esteja caída. E agora a gente vai esfumar toda essa marcação com a ajuda de uma esponjinha. Após esfumar todo esse corretivo, agora nós vamos aplicar o contorno com esse mesmo efeito lifting, tá? Seguindo a nossa quarta técnica, que é o jogo de luz e sombra, ok? E a gente vai aplicar aqui, olha, na bochecha, naquele mesmo formato que a gente aplicou o corretivo, em formato arredondado, ó. Indo daqui de cima e fechando aqui em formato redondo. Do outro lado a mesma coisa. Eu estou utilizando o corretivo da Natura Una escuro 20 para fazer esse contorno. É fácil de usar esse corretivo porque ele é líquido, então você consegue manusear bem ele. Aqui no cantinho do nariz eu também vou aplicar para afinar o nariz. Vou encontrar aqui, olha, no centro do nariz, para dar aquela arrebitadinha, tá? E eu vou aplicar também aqui, ó, na mandíbula, ó, em formato de descida, ó, em direção da orelha em direção ao queixo. E eu vou esfumar esse contorno, dando o efeito lift. E ao esfumar esse cantinho aqui, olha, eu vou sempre esfumar puxando para cima, não vou puxar para baixo esse contorno, porque senão o rosto vai ficar caído. Ó,
Eu pego a esponjinha, ó, e eu jogo, ó, pra cima. Tá vendo? Eu tenho que... Após esfumar todo esse contorno, olha como a maçã e o rosto já ficam mais levantados com esse efeito de luz e sombra do contorno e da iluminação. Olha como essa maçã tá mais elevada, tá mais levantada. Olha a diferença que dá. Uau! E após esfumar esse contorno, a nossa quinta dica é sobre a aplicação do blush e do iluminador. Nós vamos aplicar o blush da Boca Rosa Beauty. Vou usar as duas cores da ponta e ao aplicar esse blush, eu vou aplicar ele seguindo aqui o sentido do contorno. Vou tirar o excesso desse blush, ó, e vou aplicando, olha, subindo com batidinhas. Eu não vou concentrar ele aqui na bochecha, no início da bochecha, não. Eu vou aplicando, olha, subindo, porque se eu aplico aqui no início da bochecha em formato redondo, vai ficar igual filó e vai dar um volume aqui no centro. Como eu quero levantar esse rosto, eu vou aplicar por cima, no sentido subindo aqui, ó, do contorno. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. O iluminador, eu vou estar utilizando esse trio da Boca Rosa Beauty e eu vou utilizar a misturinha das três cores, que dá um efeito muito glamouroso na pele. E vou aplicar seguindo por cima ali do blush, como se um complementasse o outro. O blush complementasse o contorno e o iluminador complementasse o blush. Indo sempre no mesmo sentido, subindo. Vou aplicar na pontinha do nariz também. No início ali, no meio da sobrancelha. No arco do cupido. E no queixo. E vamos para a nossa sexta dica, que é uma dica extremamente preciosa para essa maquiagem efeito lifting, que é uma técnica de esfumado para os olhos, que eu vou estar revelando aqui o nome, que essa técnica, ela independe da fitinha adesiva, porém, somada à fita adesiva, faz total diferença, dá mais levantada ali no olhar. Mas se você não tiver essa fitinha, ao fazer esse esfumado, você já vai conseguir um efeito glamouroso de levantar os seus olhos. Porém, antes de eu revelar essa técnica preciosa, eu quero pedir do fundo do meu coração para vocês um favor, que eu sei que não vai custar nada para vocês, porém tem um valor assim inestimável para mim, vocês não têm noção, tá? E eu quero muito pedir para vocês, nesse momento, clicar aqui nesse botãozinho abaixo desse vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar um comentário, porque eu tô com muitos projetos legais para trazer aqui para vocês. E ao clicar em se inscrever, ao clicar no sininho, você não vai perder esses próximos vídeos, tá? Deixa um comentário aqui para mim dizendo se você está gostando desse conteúdo, o que você mais gostou, se isso fez diferença para você. Eu preciso saber o que vocês estão achando para que eu possa trazer mais vídeos que possam te ajudar de uma forma específica, porque às vezes você tem dúvidas que eu não tenho noção do que exatamente seja, ou às vezes eu tenho noção, mas existe um ponto a mais ali que vocês me direcionam e eu faço um vídeo mais elaborado com as dúvidas de vocês. Então não deixe de se inscrever, deixar um like, ativar o sininho, que você vai estar me ajudando muito a ajudar você e a outras profissionais, outras mulheres que amam esse universo da maquiagem. E vamos revelar a tão sonhada técnica que levanta o olhar na nossa maquiagem efeito lifting. E essa técnica é a Fox Eyes, mais conhecida como olhar de raposa. Esse esfumado, ele é esfumado apenas na parte de cima, porque na lateral ela lembra muito o esfumado diagonal, porém, aqui nesse diagonal, onde termina os seus olhos no cantinho externo, ela é bem marcada, como se realmente tivesse um traço.
e geralmente acompanha sempre um delineado, alguma cor mais escura que ali simboliza um leve delineado esfumado, mas é sempre bem marcado, tá? Não tem aquela transição onde a gente não sabe onde começa e onde termina, não. Nessa região aqui do final dos olhos, ela é bem marcada, tá? E ela veio muito puxada para as cores assim mais neutras, puxada para o tom de marrom frio, o tom de marrom terroso. E atualmente ela tem ficado assim bem diversificada, porque hoje você consegue encontrar nas mídias maquiagem de Fox Eyes mais coloridas, com tom de lilás, com tom de rosa, azul, vermelho e por aí vai. Esse Fox Eyes, ele pode ser apenas puxadinho, tá? Mais ali concentrado nos seus cílios, ou ele pode pegar a pálpebra toda, simbolizando ali como se fosse um delineado gráfico, tá? Vazado no meio ou totalmente fechado. Então você pode usar a sua criatividade. Mas a base do Fox Eyes, ela sempre se permanece, que é o quê? O cantinho externo dos olhos bem marcado, tá? E só a parte de cima levemente esfumada. E hoje a gente vai aprender aqui a maquiagem Fox Eyes na cor rosa. E vamos iniciar usando um pincel chanfrado pra gente marcar esse cantinho e deixar ele bem definidinho e puxado aqui nesse cantinho, que vai fazer total diferença. A paleta que eu vou utilizar é a paleta de 9 cores da Mari Saad, da linha da Oceane. E eu vou utilizar a cor rosa choque da paleta. Vou pegar o pincel chanfrado e vou desenhar aqui no meu cantinho externo. Olha, eu vou pegar aqui no finalzinho dos olhos e vou desenhar aqui, ó, em direção, ó, à sobrancelha, subindo, ó, como se eu fosse fazer um delineado grandão. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Ó, pego aqui o finalzinho dos olhos. E vou em direção à sobrancelha. Tem que estar bem erguidinho, porque quanto mais inclinado para o lado você fizer, mais caído o seu olhar vai ficar. Quanto mais para cima ele tiver, mais levantado o seu olhar vai ficar, tá? E aí, olha, você fecha como se você fosse fazer um delineado, ó. Puxa aqui para o centro dos olhos. Do outro lado a mesma coisa. Aqui é só para você ter uma base, para você saber para onde você tem que ir com o pincel de esfumar. Feita essa base, agora a gente vai vir com um pincel de esfumar não tão grande, um pincel de esfumar mediano. Esse é da Macrylan, número 04. Vamos pegar a mesma cor de rosa e vamos, ó, aplicar aqui nesse cantinho externo, sem fazer movimentos arredondados, tá? E vamos respeitar esse limite aqui, ó, do tracinho que a gente fez. Se você quiser, você pode até puxar levemente, tá? Que já tá marcado, ó. E vir aplicando aqui, ó, esfumando. Só tenha cuidado. Cuidado para não perder, ó, esse efeito aqui. Pega o pincelzinho chanfrado, faz aqui no cantinho, ó, interno, como se fosse um puxadinho, ó. E aí desse puxadinho, você já vem aqui preenchendo a parte de cima. Tem que deixar aqui, olha, subindo, senão ele vai perder esse efeito. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Acabei de fazer o outro olho, tá? Esfumei, deixei ele bem marcadinho aqui no canto, esfumei só aqui em cima com o pincel, ó.
movimentos de vai e vem e fiz esse cantinho. Após fazer isso, eu venho com a paleta da Ruby Rose, utilizando a cor mais arroxeadinha da paleta, essa aqui. Venho com o pincel chanfrado que eu usei antes. Pego só um pouquinho desse roxinho e aí eu venho aplicando, ó, aqui no finalzinho desse rosa, deixando mais intenso, mais escuro, causando esse efeito degradê, sempre na diagonal. Indo aqui pro início dos olhos. Uma parte que eu não mostrei pra vocês, que eu pulei, foi a parte onde eu selei a pele, tá? Mas nessa parte não tem mistério, por isso que eu não mostrei pra vocês. Mas pra quem tiver dúvidas, eu utilizei o pó solto da Playboy 01, com a ajuda de um pincel de esfumar da Dazzle. Vou terminar de fazer esse lado e vou fazer o outro olho idêntico, para deixar essa parte aqui mais escurinha e logo em seguida eu vou esfumar, fazendo movimentos de vai e vem, para que não seja perceptível aonde começa o roxinho e aonde termina, para que o rosa e o roxo eles fiquem ali em degradê. Tendo esfumado os dois lados, na parte superior dos olhos, onde ficou mais clarinho, eu vou utilizar esse rosinha mais clarinho da paleta da Ruby Rose, com um pincelzinho de esfumar maior, para dar um leve acabamento. E esse eu já vou aplicar ali com movimentos de vai e vem, deixando um leve rosinha ali no início da pálpebra. Na parte inferior dos olhos, pertinho dos cílios, eu vou aplicar a mesma cor de rosa, porém bem rente aos cílios, para que dê continuidade, ó, a esse acabamento aqui do final dos olhos. Para dar acabamento nesse Fox Eyes, eu vou estar utilizando um delineador em gel da Dylos, com a ajuda de um pincelzinho bem fininho para desenhar esse delineado. E eu vou fazer aqui no cantinho, dando continuidade, ó, a essa parte que a gente subiu. Fez o tracinho, depois puxa. Faço o cantinho puxado aqui e fecho, dando esse efeito de olhar de gatinho, olha, mais puxado para um olhar de raposa. A sétima dica da nossa make efeito lifting é os cílios que você vai escolher colocar. Você tem duas opções. Você pode escolher um cílio postiço que o final dele tenha o finalzinho mais cheinho e o centro mais fininho, ou você também pode escolher aqueles cílios que no meio é mais cheio, aquele que é cheio por um todo, sabe? Porque se sua pálpebra ela é muito caída sobre os seus olhos, então o ideal é que você utilize uns cílios postiços que seja mais cheinho no meio, para poder disfarçar esse volume de carne por cima da sua pálpebra, ok? E
Caso não seja tão gordinho no meio os seus olhos, ele só seja realmente caído, mas lá pro cantinho externo, o ideal é que seja o cílio mais cheinho na ponta, que é o caso dos cílios que eu vou utilizar hoje. E tem também um outro segredinho além da escolha dos cílios, que é na hora de aplicar os cílios. A técnica que você vai aplicar nos seus olhos, usando os cílios postiços, é, ao invés de você aplicar aqui, diretamente na pele, pertinho dos cílios, ó, isso você vai fazer no meio. Beleza. Você aplicou ali rente aos cílios naturais. Mas na parte externa, você vai aplicar esses cílios um pouquinho mais acima dos cílios naturais, dando um efeito de que os seus olhos são um pouquinho mais levantados do que o normal. E com a ajuda da pinça, você vai pegar aqui, ó, e vai colar no cantinho interno. E olha o efeito que dá, minhas lindas. O olhar parece que tá bem mais levantado. E olha que a gente nem puxou a fitinha ainda. Vou terminar outro lado e a gente já volta. Terminei de aplicar o outro lado dos cílios e eu vou dar apenas acabamento com um delineador líquido aqui na raiz dos cílios, para que a colinha não apareça. E lembrando que eu utilizei essa colinha aqui da Super Strong, que é uma cola super resistente, dura 48 horas. Oitava e última dica é a aplicação do batom. Algumas mulheres, devido ao tempo, à idade, o cantinho da boca começa a ficar um pouquinho caído. Então, ao passar o batom, você não vai aplicar acompanhando esse cantinho caído. O segredo é você aplicar puxando para cima. Aqui eu não tenho os meus lábios como demonstrativo que tem um cantinho caído, mas eu vou simular como que seria isso, tá? Digamos que meus lábios estejam assim, ó, para baixo. Ao invés de você aplicar para baixo, você vai fazer um tracinho para cima, ó. Olha só. Tá vendo esse tracinho? Ao invés de eu fazer assim, ó, pra baixo, eu vou fazer ele pra cima. E não vou acompanhar esse cantinho. Vou finalizar esse cantinho bem antes. Dessa forma, os lábios vão ficar mais pra cima, erguidos. Não vai dar aquele ar de boca triste, sabe? E vamos finalizar nossa make passando batom, pra eu mostrar pra vocês como é que a gente vai prender esse adesivo e dar o efeito lift que a gente tanto deseja. Acabei de passar o batom e o batom que eu utilizei é o batom Mattify da Dazzle na cor nude e por cima eu apliquei um gloss da Maxi Love. Um gloss de menta e efeito de volume, cor 05. E ficou assim, minhas lindas. E agora a gente vai pro grande finale, que é amarrar essa fitinha aqui atrás do nosso cabelo. Eu já vou puxar aqui, ó, um pouquinho de cabelo, ó, por cima dessa fitinha. Eu já vou jogar por cima dessa fitinha, tá? Vou me certificar de que ela está bem amarradinha. O outro lado eu vou fazer a mesma coisa, vou jogar um pouquinho de cabelo por cima da fitinha. Nessa hora o cabelo fica um pouquinho bagunçado, normal. E agora eu vou pegar essas duas pontinhas, ó, e esse ganchinho aqui eu vou prender nessa pontinha aqui, para que ele esconda essa fitinha. E esse é o resultado, minhas lindas.
o que vocês acharam. Gostaram? Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa um comentário me dizendo o que você achou de todas essas dicas da nossa maquiagem efeito lifting, o que fez mais diferença nessas dicas que eu dei aqui hoje pra vocês, que eu vou amar saber, e o que vocês querem mais de dicas sobre isso aqui no canal, me conta aqui nos comentários. Um beijão, minhas lindas, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!